E eu quero falar de um assunto, o senador Stevenson, que para mim é a causa das causas. Ontem o Brasil foi surpreendido de madrugada, porque eles atuam sempre de forma sorrateira para fazer o mal às pessoas que não valorizam a dignidade humana, que têm compromissos apenas com ideologia e não têm o mínimo de humanidade em decisões, sabe lá por quais interesses são movidos. Nós tivemos ontem o Brasil acordando, já não basta todos os problemas que a gente tem hoje no Brasil do governo Lula, mas ontem ficou escancarado mais um estelionato eleitoral desse governo ditatorial, irresponsável, que não valoriza a vida, não valoriza a família, e ontem deixou claro quais são as suas intenções com relação aos bebês, às crianças desse país. Então, em sua campanha presidencial, foi publicada, não sei se vocês lembram, na época, uma carta aberta dirigida aos cristãos brasileiros, que segundo o IBGE, somos 87% da população, se dizendo em favor da vida, que o Lula respeitaria a vida vida plena em todas as suas fases, se fosse eleito. Mas as ações do Ministério da Saúde, eu repito, nesta madrugada passada, colocou um caos desnecessário na nação, mas, como tudo na vida, não há um mal que não coopere para um bem maior. Houve um levante autêntico, legítimo dos brasileiros de bem, mostrando aqui não, porque o Ministério da Saúde, senhor presidente, faz descaradamente a promoção do aborto, que nada mais é que o assassinato de crianças indefesas, em vez de fazer a prevenção. E ontem, com a nota técnica, que foi revogada ao longo do dia, devido à pressão dos brasileiros, das brasileiras, dos movimentos pró-vidas, das associações, de médicos, a nota técnica cruel, e eu vou ler um pouco dela aqui, simplesmente, ela gerava um infanticídio. Olha só, ampliaria a permissão do aborto em qualquer idade gestacional, revogando completamente a portaria 44 de 2022 do próprio Ministério da Saúde, do governo anterior, que definia a 21ª semana de gestação como limite para a execução do aborto nos casos previstos em lei. A partir de agora, passaria a ser realizado em qualquer fase gestacional, ou seja, o governo estaria autorizando o assassinato de bebês com até 9 meses de vida à beira do nascimento dele, do parto. Repito, um verdadeiro infanticídio. Eu não posso deixar de mostrar isso. Eu sei que incomoda quem é abortista nesse país, eu mostrar, quem está me ouvindo pela Rádio Senado, se puder sintonizar no YouTube da TV Senado, ou na TV Senado, que está transmitindo ao vivo isso, você vai ver, aqui na minha mão, um bebê que já tem aqui 6 meses. 6 meses. Repito, um bebê com 6 meses de gestação. Ó, o governo Lula, ontem durante o dia, colocou uma portaria
para que pudesse ser assassinado esse bebê, não apenas desse tamanho, como maior. Isso é ou não é um escândalo? O fígado formado, os rins formados, não estão desse tamanho com 6 meses, não. Estão desde 11 semanas de gestação. 11 semanas de gestação. Ou seja, você está o quê aqui com 3 semanas? Com 3 meses? A metade, mais ou menos? Porque a evolução é rápida. Que é o período que geralmente é feito o aborto no Brasil. Veja que, em caso de estupro, por exemplo, que é um dos casos autorizados por lei, hoje em dia foi revogado pelo Ministério da Saúde do Lula, no governo Lula, a necessidade do boletim de ocorrência, do registro de boletim de ocorrência. Sabe para quê, senador Stiles? O senhor que tem uma história na segurança pública, para poder identificar o estuprador, para poder ir atrás, fazer a investigação. Então a mulher que foi violentada, isso tem que ser punido exemplarmente, porque é um crime absurdo, o estupro. Mas a mulher antes precisava, óbvio, de comunicar alguma autoridade para que fosse identificado o estuprador e punido, concorda? E aí ela faria o aborto, se a consciência dela, se quisesse, dentro da lei, ela tem esse direito. E ninguém está questionando isso. Você sabe o que o governo Lula fez logo nos primeiros meses, no ano passado, de governo? Cancelou essa portaria. Ou seja, não precisa mais de boletim de ocorrência. Basta dizer lá que foi estuprada e vai e tira, e pode não ter sido. E fica por isso mesmo, se houve de fato uma violência. Senador Stiles, isso é grave. Isso é passar a mão na cabeça de criminoso, senador Stiveson. E aí, com essa portaria de ontem, o senhor sabe o que poderia acontecer? Foi estuprado 8 meses atrás, foi estuprada a mulher, podia chegar na véspera do nascimento e dizer, ó, fui estuprada, vamos fazer o aborto agora? Rapaz, pelo amor de Deus, respeitem o brasileiro, respeitem a ciência, respeitem as estatísticas sociais que mostram efetivamente o que é o aborto. As sequelas que ficam emocionais, psicológicas, mentais e físicas para a mulher é uma violência também. Respeitem a ciência que mostra que a vida começa na concepção. Lá nos Estados Unidos, foi revertida a lei do aborto, há 2 anos atrás, porque a ciência evoluiu num ponto tal que mostra que com 18 dias da concepção, já existe um coraçãozinho batendo. Se aqui nós estamos falando de 11 para 12 semanas, ou seja, 3 meses, imagine um grãozinho de areia e de feijão, um grãozinho de areia e de feijão, que é um bebê em formação ali, já crescendo. Diferença dele para a gente é o tempo apenas. O que é o tempo? Como dizem os abortistas, não é amontoado de célula. É um pedacinho de carne. Não, já tem um coraçãozinho batendo com 18 dias da concepção. Isso é a ciência que diz. Graças a Deus, senador Stiveson, quando eu estou falando que o governo Lula estaria fazendo isso, ele teve a intenção e não vai parar, mas a mobilização foi tão grande, a pressão foi tão grande, que eles voltaram atrás temporariamente, mas é um governo abortista até a medula.
Primeira coisa que eles fizeram também foi retirar o Brasil de um acordo internacional com mais de 50 países que defendem a vida desde a concepção. O governo Lula, que a gente não podia dizer durante a campanha que era a favor do aborto, porque o PT sempre foi a favor do aborto, sempre quis legalizar o aborto no Congresso Nacional, desde que eu me entendo por gente. PL 1135 está aí, que tramitou décadas no Congresso Nacional e foi derrotado por 33-0 lá na Câmara dos Deputados, numa comissão de Constituição e Justiça. E a gente vê que graças à mobilização o governo deu um passo atrás, deu um passo. E eu digo para o senhor que a medida foi revogada ontem mesmo. Mas apesar disso, é preciso ressaltar que essa posição cruel continua sendo mantida pelo Ministério da Saúde de forma integral, sabe onde? Lá na DPF 989, promovida por entidades abortistas, que tramita no STF desde 2022, com a relatoria do ministro Edson Fachin. Por isso, vamos aqui tratar desse importante e crítico assunto. E eu faço questão de repetir, contra fatos não há argumentos. Já nos primeiros dias de governo Lula, a portaria número 13, do governo Lula, ainda brincam com os números, com a cara do brasileiro, de bem, o governo Lula revogou outra importantíssima norma de procedimento que estava em vigor para os casos de estupro. Essa revogação produziu duas grandes perversidades. A primeira é o estímulo da prática do aborto em caso de estupro. A segunda é impedir a devida investigação e punição do estuprador, pois sem notificação policial prevalece a impunidade nesse crime gravíssimo, porque segundo o IPEA, são praticados cerca de 800 mil estupros por ano no Brasil, ou seja, 1 a cada 2 minutos. Um estupro a cada 2 minutos acontece no Brasil. Esse tempo que eu estou falando aqui, senador Stevenson, já aconteceram no Brasil 8 estupros. No tempo que eu estou falando aqui, segundo o IPEA. E o governo Lula, quando a gente diz que flerta com o crime, que é leniente, as pessoas acham ruim. Está aqui essa portaria que foi revogada, que beneficia estuprador, deixa livre da punição. E tantas outras coisas. Hoje, por exemplo, o Lula está recebendo o Maduro. Está conversando com o Maduro. Lula recebe a Rússia, embaixador, chanceler, já 2 vezes, e na Ucrânia tenta há 5 meses marcar com o governo brasileiro e eles não recebem, jogando para fora uma história de cultura de paz, uma história de imparcialidade, de neutralidade do Brasil em guerras. Esse governo Lula veio vingativo, veio revanchista e tomando o lado como nunca, e o lado dos piores. Porque lá na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega persegue os cristãos todo dia e o governo fica calado. Não vou nem falar da declaração que ele fez sobre o Holocausto, sobre aquela tragédia mundial que jamais podemos esquecer, e relativizando com o pessoal do Hamas, que eles passam a mão na cabeça, que o governo Lula passa a mão na cabeça. Um grupo terrorista que estuprou, que matou mulheres e crianças. Não foi por acaso que ele disse aquilo.
Não foi por acaso, não foi um lápis, não foi, tanto é que ele reafirmou. Está a serviço de alguém o Brasil. Está a serviço de alguns países ditadores, países que têm esse tipo de pensamento e botaram o Brasil como bucha de canhão, jogando na lata do lixo toda a nossa história diplomática, construída por grandes homens como Rui Barbosa, o patrono do Senado Federal. Mas voltando ao governo Lula, não esqueça também que o consenso de Genebra, que eu falei há pouco, dos 50 países pró-vida, o Brasil foi retirado rapidamente desde que assumiu. Ou seja, aquela carta aos cristãos que o Lula fez foi para enganar você. A questão das drogas, da liberação das drogas, o próprio Ministério da Saúde, na resolução que fez, sinaliza para a legalização de maconha no Brasil, de droga no Brasil. Você lembra, senador Estives? Se eu não me engano, a resolução 715. Está lá na carta dos cristãos, ele dizendo que não queria jovem envolvido com isso, e o governo dele faz outra coisa. Ele enganou os brasileiros. A verdade tem que ser colocada e é rápido, 1 ano já mostra tudo. Mas na época a gente não podia dizer que ele era a favor de aborto, que ele tinha relação com Daniel Ortega, com Maduro, e está aí. Até estender tapete vermelho com honras de Estado, ele já fez com Maduro com 3 meses e pouco que ele estava no governo. Voltando, senhor presidente, à nota técnica conjunta número 2, essa de 2024, emitida pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, em seu item 3.8, dizia, abro aspas, se o legislador brasileiro, ao permitir o aborto nas hipóteses descritas no artigo 128 do Código Penal, não impôs qualquer limite temporal para a sua realização. Não cabe aos serviços de saúde limitar a interpretação desse direito, especialmente quando a própria literatura / ciência internacional não estabelece o limite. Olha a cara de pau. Essa é mais uma premissa completamente irresponsável desse governo Lula. São inquestionáveis os avanços da ciência ao longo dos últimos 50 anos. E a ciência avança justamente no sentido de valorizar a vida desde a concepção, além da máxima proteção à saúde da mulher. Todo aborto deixa sequelas físicas, psicológicas, mentais, emocionais na mulher. Por isso, a lógica de um governo responsável deve ser no sentido de prevenir a prática do aborto e nunca no sentido de tratar como se fosse um mero instrumento contraceptivo. Eu vou agora citar rapidamente, senhor presidente, alguns dados sobre as sequelas produzidas na mulher que faz o aborto, com as respectivas fontes de estudo. Estou falando aqui de ciência. Segundo Barrett e Taylor, é 7 vezes maior a incidência de placenta prévia em mulheres que fazem aborto, comparando com mulheres que não praticam o aborto. Segundo Bryant, Harris, Pinho e Bonfim, é 190% maior a possibilidade de contrair câncer de mama. Segundo Coleman e Ferguson, é 55% maior o risco de problemas com a saúde mental. É 220% maior de dependência química, envolvimento com álcool e drogas. E 140, de quadros depressivos, comparando mulher que faz aborto ou mulher que não faz. A propensão é muito maior. Agora, está aqui o dado que toca o coração de cada um, principalmente alguém que esteja me ouvindo e assistindo, que sabe de uma família, de amigos, de parentes que cometeram suicídio. A dor que isso fica.
E eu tive casos próximos. 155% a mais de propensão no suicídio. A mulher que faz o aborto em relação à mulher que não faz. A gente tem que falar sobre esse assunto. Toda vez que eu toco nesse tema, senhor Steve, eu sou obrigado a dizer que alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo, que fez um aborto, não estava sabendo dessas informações, não tinha acesso. Isso é escondido de você. Isso era para ser dito em escolas. Nós temos projetos nesse sentido, estimulamos. Era para ser demonstrado essas estatísticas, esse bebê fosse discutido, essa réplica do tamanho ideal, o tamanho exato de um bebê de 11 semanas de gestação, era para ser debatido dentro de escola com adolescentes. Mas isso é escondido. Muito pelo contrário, o ministro do Lula, o Silvio Almeida dos Direitos Humanos, sabe o que ele fez aqui dentro do Senado, vocês lembram? Ele recusou, eu de forma cordial, como eu sempre fiz na minha vida com autoridades, com um cidadão comum na rua, para propagar essa verdade, propagar essa causa, que é a causa das causas, eu sempre entreguei, presenteei as pessoas com esse símbolo mundial pró-vida, que é essa réplica de bebê, tamanho exato, que é feito o aborto, de 11 para 12 semanas de gestação. Sabe o que é que o ministro Silvio Almeida fez, vocês lembram? Recusou. Nunca tinha acontecido isso. Um detalhe, lá na Comissão de Direitos Humanos, olha como isso é emblemático, é simbólico. Ele recusou, ele que é um ministro de todos os brasileiros. E que todas as pesquisas de opinião pública mostram que pelo menos 85% dos brasileiros são contra o aborto, já entenderam que é um assassinato de bebês, de crianças indefesas. Ele recusou. É uma visão muito turva, muito pequena, estreita, ideológica apenas. E um homem desse é ministro de Estado. Ministro de um governo abortista. Está na cara, com tudo que tem feito e eu relatei aqui. Mas eu quero dizer que é sempre importante lembrar que as pessoas que, porventura, as mulheres que fizeram aborto, não tinham esse conhecimento, não tiveram alternativas. E hoje existem muitas casas de amparo à maternidade, de ameaças de... quando as mulheres se sentem ameaçadas do aborto, às vezes, muitas vezes pelo homem, que impõe uma gravidez indesejada, que é feito o aborto, ou a família. Mas as mulheres que porventura tenham feito isso, estão me ouvindo agora, me assistindo, eu quero lembrar algo que vem de Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Então o que passou, passou. Vamos olhar para frente. Esse mal que foi feito, que não tinha consciência, agora fazer o bem. A Elba Ramalho, por exemplo, uma grande cantora nordestina como nós, ela já deu declarações públicas, inclusive, que fez um aborto em 1973, eu tinha 1 ano de idade, e quando ela fez aquele aborto, aquilo praticamente devastou a vida dela. Ela se envolveu com álcool, com droga, tentou suicídio. Porque chegava no shopping e via umas mães com as crianças andando na praça, e ela disse, poxa, se eu não tivesse feito meu aborto, eu estava com meu filho ou minha filha, eu não lembro aqui. Mas ela, depois que se perdoou, dentro da sua fé também, pediu perdão a Deus, e a gente sabe do Deus que é bom, justo, fiel e misericordioso, ela atua em favor da vida, em causas. Às vezes, pouca gente sabe, ela passa a madrugada falando com mulheres que estão ameaçadas do aborto, de fazer, pressionadas. E ela ajuda, inclusive, essas mulheres para que deem a chance à vida. E é impressionante que cerca de 90%
que diz, não, eu vou deixar, depois eu vou até encontrar algum caminho para adoção legal e tal. E ela diz que quando nasce a criança, quando ela olha nos olhos, ela não coloca para adoção e aquela criança é a razão da vida dela, muitas vezes até mantém aquela mãe até hoje. Senhor presidente, eu lhe peço desculpa, o senhor está tendo muita benevolência, mas é porque esse assunto é a causa das causas. Senador Eduardo Girão, só tenho pena que eu não posso ficar parteando, porque o tempo que o senhor está discorrendo aí, quase 30 minutos, sobre um tema que todos aqui no Senado e todos seus eleitores já conhecem, que o senhor defende, citou vários, esqueceu dos jogos de azar, de tudo isso que torna uma sociedade doente. Eu acho que está claro dentro da sua fala que a gente está tratando não do aborto já previsto em lei, nas condições que tem, e sim outros tipos de aborto. Então, o que o governo queria fazer, através de portaria, legislar, porque sabe que se esse tema vier para cá, ele perde, nenhum tema que trate em causar apodrecimento da sociedade, dano à sociedade, não é porque é só conservador, não. Não é só por esse motivo, não. O motivo maior é saúde pública. E o aborto, querendo ou não, já disse pelo senhor aí, estatisticamente na saúde causa mal à saúde da mulher. Mas eles discutem outro tipo de direito, um direito bem nebuloso, oculto. Então fica claro, quando o senhor citou que entregou a sua réplica, eu tenho várias dessas, várias. E desde quando o senhor chegou aqui, o senhor tem essa prática, entendeu? Eu creio que não seria o espetáculo que o senhor queria causar. O senhor queria causar conscientização. A conscientização até mesmo para quem não tem. Para quem não tem. Então, a sua forma de falar, a sua forma de defender, está dentro do que o senhor justamente defende. E as pessoas têm que entenderem isso, e a forma mais educada é respeitar. Então, naquele dia, não houve respeito nenhum. Da próxima vez, o senhor tenta entregar uma Bíblia. Porque é a mesma coisa que entregar a Bíblia ao diabo. Ele não vai aceitar. O senhor tentou entregar ali algo que o senhor acredita e o senhor defende. E tem um detalhe, senador Estives, já que a gente está batendo um papo aqui, o senhor fique totalmente à vontade para a qualquer momento entrar. Aliás, foi assim quando a gente começou aqui em 2019. Eu só não posso mais ficar tão à vontade que chegou o senador Exauci e vai querer usar a tribuna. Mas deixa eu dar eu até conversei com o senador Exauci, esse assunto a gente sempre... É uma causa das causas, a vida. Nós estamos aqui por causa da vida. Porque ninguém não nos abortou, as nossas mães. Nós estamos aqui por uma opção de amor, de vida, pela vida. Mas o que é interessante, sabe o que é, senador Estives? O senhor lembrou aí que ele recusou o convite para mim. O convite que eu dei até para ministro de Supremo. Nunca ninguém recusou. Aí ele recusa, o ministro dos Direitos Humanos no Brasil, agora aceita convite para ir nas escolas de samba agora no Carnaval, junto com aquele que depredou lá a Borba Gato, né, a estátua lá, o monumento, e escola de samba envolvida aí com questão de narcotráfico, meu amigo. Dentro do ministério dele, assim como o Ministério da Justiça no Brasil, entrou lá a dama do tráfico, teve reunião, é aceita. Aí se chateia quando diz que é um governo que flerta com o crime. O teu estado é um exemplo. Aconteceu agora lá uma fuga escandalosa que nunca aconteceu na história do país. Aconteceu no governo Lula. A tragédia da segurança pública no teu estado, senador Estives, e no meu, que é governado pelo PT, é uma humilhação diária com o cidadão que paga os impostos, que paga o salário do governador, de toda a estrutura da gente. Tem que pedir autorização para o tráfico para entrar em bairros à luz do dia. A minha terra está assim. É chacina, é um desrespeito com os policiais. Morte um atrás da outra, o governador calado, o Elmano de Freitas, lá no Ceará. É uma coisa assim escandalosa. O toma lá da cá. O presidente da Assembleia do Estado do Ceará, algum tempo atrás, como deputado, não assinou a CPI do crime organizado. Sabe por quê? Porque disse que tinha família.
Um deputado, não vou assinar não, porque eu tenho família. Uma CPI do crime organizado que queria investigar isso lá. Isso é autoridade, rapaz? Isso tem moral para alguma coisa? Com todo respeito. É esse tipo de representante? Mas, senhor presidente, caminhando aqui para o fim, essa nota técnica nefasta, vergonhosa, senador Isalci, do Ministério da Saúde, que foi revogada horas depois pela mobilização dos brasileiros em favor da vida, essa nota pela morte, porque o Ministério é da saúde, não é da morte não. Esse governo não entendeu. Mas você sabe o que ele repetia nessa nota técnica? Várias vezes chavões ideológicos para encobrir a gravidade do ato, chamando de direito. A nota ainda afirmava que, em razão disso, aos serviços de saúde, tudo entre aspas, incumbe o dever de garantir esse direito de forma segura, íntegra e digna, oferecendo devido cuidado às pessoas que buscam acesso a esses serviços, sem imposição de qualquer limitação e ou discriminação, salvo as impostas pela Constituição, pela lei, por decisões judiciais e orientações científicas internacionalmente reconhecidas. Fecha aspas. Manual de atenção técnica de prevenção, avaliação e condutas no caso de abortamento. O objetivo era anular completamente a nota técnica do governo anterior, que explica, por exemplo, que o termo aborto legal é incorreto. Abro aspas. Não existe aborto legal, como é costumeiramente citado, inclusive em textos técnicos. O que existe é o aborto com excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude. Todo aborto é um crime, mas quando comprovadas as situações de excludente de ilicitude, após investigação policial, ele deixa de ser punido, como a interrupção da gravidez por risco da vida materna e em casos de estupro. E nesses casos era previsto o acolhimento por profissionais devidamente habilitados da mulher em situação de aborto previsto por lei. O governo revogou isso. Lá no começo do governo Lula, revogou e editou a mortífera nota técnica de ontem. A que era do governo anterior, que preservava a vida, no governo Bolsonaro, dizia o seguinte: criticava restringindo o uso do cloreto de potássio sem anestesia em abortamentos, o que é responsável pelo sofrimento extremo e cruel naquele ser pequeno, aquele ser humano, que mesmo não tendo ainda nascido, sente dor. E eu volto a apresentar esse bebê, senador Isalci. 11 para 12 semanas de gestação, certo? E esse de 6 meses. Esse de 6 meses. O governo Lula queria liberar até 9. Parece brincadeira, é infanticídio, né? Mas eles são os grandes protagonistas, esses bebês, essas crianças brasileiras, né? É muito importante que a gente saiba que já tem ali tudo formado, né? Com exceção do cérebro, que só conclui o seu total desenvolvimento quando o ser humano chega aos 20 anos de idade. A vida é um contínuo que tem seu início quando o óvulo feminino é fecundado por um dos milhões de espermatozoides liberados pelo homem. Agora, senador Stiff, me encaminhando realmente para o fim, pensem na monstruosidade defendida por esse governo, pelo PT e seus aliados. Essa criança com 6 meses de vida, ao ser submetida ao aborto por injeção do cloreto de potássio, sem qualquer anestesia, sofreria brutalmente até morrer, por envenenamento ainda no útero materno. Esse governo
vai na contramão da história. A Suprema Corte dos Estados Unidos, que é extremamente respeitada pelo povo norte-americano, havia decidido em 1973 a favor do aborto no controvertido julgamento do caso Roe versus Wade. Pois em 2023, 50 anos depois, a Suprema Corte modificou sua decisão em função dos formidáveis avanços da ciência a favor da vida desde a concepção. Vamos continuar, sim, a fazer nossa parte no Senado da República, no sentido de tentar reverter esse terrível retrocesso, defendendo o direito da vida, sim, das crianças brasileiras, assim como de suas mães, pois as duas vidas importam. Eu não posso deixar de encerrar esse pronunciamento lembrando a fala magistral de Madre Teresa de Calcutá, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Abro aspas. Eu sinto que o grande destruidor da paz é o aborto, porque ele é uma guerra contra a criança. Uma matança direta de crianças inocentes assassinadas pelos próprios pais. Se nós aceitamos que uma mãe pode matar seu próprio filho, como é que nós vamos dizer para as outras pessoas para não se matarem? É o princípio da violência, senhor presidente. Então, assim, no momento de sombra que a gente vive no Brasil, de trevas que a gente vive no Brasil, de valores invertidos, nós precisamos reafirmar, né, a injustiça que está acontecendo no país, uma atrás da outra, pessoas inocentes sendo condenadas a 17 anos de prisão, enquanto corruptos, assassinos, enquanto traficantes são liberados com o devido processo legal, pessoas inocentes sendo condenadas, sendo jogadas atrás das grades. Isso não é justo, é o que a gente está vendo, a perseguição política, porque são presos políticos que tem no Brasil. Ontem, inclusive, teve uma decisão indo atrás de empreendedores do país que, num ato de solidariedade, na época de manifestações que estavam acontecendo, mandaram Pix para banheiros químicos e manifestações que estavam acontecendo. Geradores de milhares de empregos, de dezenas, centenas. Estão sendo brutalmente perseguidos, porque o Brasil hoje não vive uma normalidade democrática. O Brasil vive uma ditadura. E que o Senado finalmente cumpra seu papel, senador Stives. Não precisa nem dar mais tempo, não. Eu vou terminar nesses 58 segundos. Que o Senado possa cumprir seu papel, seu dever constitucional, porque só nós podemos investigar ministro do Supremo, que não cumpre o ordenamento jurídico do país, que praticam abusos, inquéritos sem fim. Totalmente o país de cabeça para baixo, jogado numa insegurança jurídica, e agora com esse alinhamento entre alguns ministros do STF e o governo Lula, a situação é dramática do país. Nós precisamos denunciar aqui e lá fora o que é que está acontecendo nessa nação. Que o Brasil possa, através do Senado, no seu bicentenário, porque nós estamos no ano do bicentenário do Senado, se levantar e enfrentar um dos 60 pedidos de impeachment que estão engavetados nessa mesa para o bem da nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.